Tá filmando. Vai vir. Aleluia. Fica em pé. Pedir ao irmão Beto, faça a oração. Aleluia. Sim, meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Vai sentar. Bom, hoje nós vamos iniciar. Quero apresentar para o módulo 3, apresentar a vocês a homilética, parte 1. O pessoal do módulo 2 aqui, como o pastor João está trabalhando, ele pediu para trazer uma palavra. E como vocês vão dar essa aula, vocês estão sendo privilegiados. Quando chegarem aqui, já vão estar afinadinhos. Amém? Então, quiser anotar alguma coisa, pode anotar, é bom que anote mesmo. Tá? Irmãos, a parte da homilética, o que vem a ser essa palavra esquisita? Homilética vem do grego homiletike, que no geral quer dizer a arte de falar em público. Para nós aqui, para nós que somos evangélicos, é a arte de compor e pregar em público. Ou um público. É uma arte. A homilética é a parte em que juntamente vocês até vão aprender algumas coisas que vocês às vezes a gente ouve o apóstolo falar. Eu vou usar aqui uma retórica. Quem já ouviu falar isso? Né? Uma oratória, e vai e mostra a voz, né? Então, a homilética, ela se completa ou ela é engessada, ela é colocada dentro da retórica, da oratória e da eloquência. Nós não vamos nos basear nessas três coisas, que senão fica, olha só. A homilética, e quando eu tive homilética, foi em 4 aulas, cada uma com 4 horas. Quantas horas são? 20 horas só de homilética. Eu vou ter que dar isso em 4 horas, 2 horas hoje, 2 domingo. Então fica humanamente impossível para o pastor Ricardo ver algo tão profundo com tão pouco tempo. Então nós não vamos nos pegar em retórica, oratória, não vamos nos pegar isso aí não, senão nós vamos entrar mesmo na arte de elaborar, de preparar uma mensagem. A gente já ouviu o pastor, o apóstolo falar assim, rapaz, esqueci meu esboço. Não viu? Poxa, vou ficar perdido. Por quê? O esboço, quando nós preparamos, olha, quem quiser gravar aula também em áudio, pode estar com o gravador, tá bom? Com o celular aí. O esboço é a sua bússola de seguimento daquilo que você vai pregar. Porque a mensagem, ela está na tua mente. A mensagem, ela já está pronta na tua mente, você já sabe o que você vai fazer. Mas na hora que você está desenvolvendo a mensagem, você dá uma parada assim, tu chega lá e deixa eu ver aqui. A bússola tua, que é o esboço, te ajuda a você dar continuidade numa eloquência ou numa oratória, tá? Perfeita, para que você não fuja daqui. Todo pregador, seja ele quem for, usa esboço de uma mensagem. Todo pregador que você vê vai usar isso. Então o nosso estudo, a primeira parte vai ser teórica e a segunda parte vai ser prática. O que isso quer dizer? A teórica você vai aprender, domingo que vem você vai pregar. Domingo que vem você vai trazer. Tu vê como é que eu vou ter que me virar e tentar botar isso aqui na mente de vocês, para que chegue domingo que vem vocês possam trazer algo de consistência para a gente. Amém? Samuel, né? Samuel, tão bonitinho. Samuel vai trazer uma palavra para a gente hoje. Vai lá no público, Samuel.
púlpito. Falei aí? É isso. Qual foi a primeira coisa que vocês fizeram quando o Samuel levantou? Todo mundo olhou. Todo mundo observou o Samuel. Não é isso? Viu como ele está se vestindo, viu como ele está penteado, não é isso? Viu de que maneira ele estava vindo para o púlpito. Ele veio correndo. E para que ele veio correndo? Para o púlpito se vai andando. Então o pregador, ele é observado das cabeças aos pés quando ele levanta, quando ele chega na igreja. Principalmente para aqueles que gostam de chegar atrasados. Ou aqueles que quando o pregador chega, está sentado aí na frente, aí o pastor aqui fala, o nosso pastor agora, fulano de tal, vai pregar, e ele então levanta. Quando ele levanta, todas as atenções já estão colocadas nele. A primeira vista, o primeiro olhar que se tem para um pregador já é 10% da sua mensagem. Presta bem atenção nisso. 10% da sua mensagem é de como você vai estar arrumado. Se tu sobe como ele subiu aqui de bermuda, o que tu vai achar? Amém? Amém? Então você tem que estar bem arrumado. Não é isso? Agora, o esboço de uma mensagem, ela é dividida em quantas partes? Acho que é dividido em 3 partes, se eu não me engano. Começo, meio e fim, né? Tem que ter a compreensão. Eu creio que é mais ou menos isso que ela falou. Mas não é começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão e apelo. Para um ensinamento mais profundo, eu vou dividir isso em 4 partes. Em 4 partes. A primeira vai ser a introdução. A segunda vai ser o desenvolvimento. A terceira vai ser conclusão. E a quarta vai ser o apelo. Mas esse apelo aí, pastor, não é quando o líder convoca o preletor para fazer o apelo, não? Não. Vocês vão entender o que é aquilo ali. Automático. Então, é assim que é dividido um esboço de uma mensagem. Isso aqui nós chamamos de esqueleto do esboço. Não é só aquilo aqui. Aqui não vai entrar mais coisas. Vocês vão ver que de 4, você vai ver para quanto vai aquilo ali. Até que o esboço adquire corpo, forma, porque por enquanto ela está apenas numa forma de esqueleto, apenas uma forma. Se eu disser para perguntar para você o que é um desenvolvimento de uma mensagem, vocês vão saber falar? Você pode falar, não sei, o pastor está falando, está pregando, está indo, desenvolvimento aí. Mas é isso a resposta? Não, existe uma profundidade para aquilo ali. Agora, antes da gente entrar propriamente dito naquilo ali, eu quero falar sobre isso aqui, ó. Características de um pregador. Por que característica de um pregador? Vocês que já estão comigo há algum tempo, vocês, quando eu falei sobre o líder modelo, e o líder modelo ele tem que procurar, e até o pregador também tem disso, procurar o quê? Procurar um método dele para pregar. Muitos imitam seus pastores, mas muitos imitam até a forma de falar. Na Universal
gestos também. Até o gesto é igualzinho. Eles imitam. Isso é errado? Não está errado. Mas eu acho que cada pregador ele tem que ter o seu estilo próprio. Não é isso? Eu conheci uma irmã no seminário que foi dada para ela trazer uma mensagem, inclusive nessa aula de homilética, e que ela falava igualzinho uma irmã, uma pregadora, tem uma pastora, não sei se ela é pastora, o que é, que ela fala assim: ei, você, o que eu vi essa pastora pregando? Fala esse negócio de ei, papapá. Eu já ouvi uma vez ela pregando, e ela prega igualzinha. Eu falei: meu Deus do céu, só não tem estilo, e ela está estagiando. Então está estagiando, mas ela está com um vício de que ela não tem ainda estilo próprio. Ela está imitando uma pastora pregando. Igualzinho. Tanto é que ela, na mensagem que eu levei lá, ela disse: olha, se eu não fosse crente eu me convertia. Essa menina aqui eu já conheço lá embaixo. Então, quais as características que um pregador tem que ter no seu ponto positivo? Quem é que pode me dizer qual é a primeira característica? Observador. Não. Quase. Chegar no culto. 9,99. Chega no culto, ele. Se é aquele que chega primeiro no culto. Não. Primeira característica do pregador tem que ser o quê? Pontual. Hã? Pontual. Tem postura? Pontual? Vocês aí, o que vocês acham que o pregador tem que ter? Uma característica dele principal. Tem que viver o que prega. Autoridade. Quem mais arrisca aí? Vai, Jéssica? Fala, menina. Não? Irmão, primeira característica de um pregador é o compromisso para com Deus e para com a palavra. Independente de rótulo de religião ou de denominação, o compromisso do pregador é para com a obra, para com Deus. Por quê? Eu já falei isso lá embaixo, vocês estão me deixando envergonhado na frente do segundo ano aqui, ó. Por que o pregador ele está na posição de profeta? Qual é a função do profeta? Receber de Deus. Receber do povo para levar para Deus o problema. Recebe de Deus e recebe para o povo. Recebe o problema do povo e leva para Deus. Recebe a mensagem que Deus enviou e leva para o povo. Bingo! Isso aí! Aí, vamos para o nosso irmão aqui, ó. O profeta ele leva o povo a Deus, leva os problemas do povo para Deus, apresenta a Deus. Deus então envia para ele a resposta, envia para ele a mensagem. Ele então vai pegar aquela mensagem e vai trazer para o povo. Tu já viu que tem pregador que vem de fora que não nos conhece, quando ele começa a pregar, você fala: meu Deus do céu, esse cara está na minha cara. Vocês já ouviram isso aí? Por quê? Porque antes dele vir, ele foi, se apresentou a Deus como profeta e falou: Senhor, eu vou pregar lá na Primeira Batista, o que eu devo falar para os meus irmãos? Deus então revela a ele, e ele traz essa revelação, coloca dentro de um esboço de uma mensagem e traz para nós. Isso é a função do pregador, isso é a função da pregadora, da mulher ou do homem que vai estar encarregado de trazer uma palavra, de trazer uma mensagem. E isso é muito importante. É muito sério isso. Subir o púlpito de qualquer maneira para pregar. Um advogado certa vez falou para um seminarista: eu conheço de eloquência, de oratória, eu sei muito bem tudo isso, eu vou lá na tua igreja, eu vou pregar e o pessoal vai. E o seminarista fez um desafio, falou: tudo bem, eu vou levar você lá na minha igreja para pregar. E vamos ver se vai funcionar como você está falando. Ele veio, pregou, falou, e no final, ele falou: eu não entendi. Falei tudo certinho, tudo aqui, minha hora, não fui eloquente, eu fui tudo certo. Faltou função, faltou função de profeta.
Pregar, todo mundo prega. Com unção é diferente. A diferença está na unção. A diferença está no compromisso que você tem para com Deus e para com a obra. Então, a primeira característica é qual? Compromisso com Deus é obra. Compromisso com Deus e com a obra. Esse é o primeiro compromisso que você tem. O segundo compromisso seria então aquilo que o irmão falou. Ele tem que ser observador. Por quê? Ele vai lá, ele orou a Deus, ele pediu, e Deus então falou para ele: olha, eu vou te dar uma mensagem. Então chega lá e dá a mensagem para ele. Ele então começa a olhar, ele começa a ver as coisas. Eu preciso de uma introdução. Ele começa a olhar. O que eu vou fazer? Meu Deus, está aqui, o Senhor me deu, está aqui na minha mente. Agora como é que eu vou tirar isso daqui e passar para aqui? Eu vou observar, eu vou olhar, eu vou ver como é que eu vou fazer, qual vai ser o meu tema. O meu tema vai ser sobre o quê? Eu tenho aqui a passagem, então eu tenho que... Ele é um observador. Eu já tive mensagens que a introdução só foi me dada no culto, quando uma criança em pé louvando a Deus. Aquilo ali Deus me deu a introdução. Tem um grande pregador que ele ficava no jardim olhando, via as borboletas, via as flores, dali vinha uma introdução, um polimento, uma mensagem. Você está dentro de casa, quem tem filho aqui? Você está dentro de casa, você está observando. Observa como seu filho anda, observa como seu filho fala, observa como seu filho faz as coisas. Quando você briga com ele, observa qual é a atitude que ele faz. Você dá um beliscão, você dá até um tapinha nele, ele vai chorar, vai fazer aquela carinha, mas tu vai ver que depois o que ele vai fazer? Ele vai agarrar com você. São introduções, são coisas que você pode pegar e trazer dentro de um esboço de uma mensagem. Então a segunda característica é o observador. Você tem que ser observador em tudo. Você veio para o culto para pregar, por exemplo, você vai observar tudo que está acontecendo. Uma letra de uma música, uma frase de uma música, bingo, é aquilo que você estava precisando para enriquecer sua mensagem. Então o pregador está sempre assim. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem aqui está pensando assim: poxa, eu vou aprender essa fazer uma bilética aí? É porque faz parte, porque eu tenho que aprender. Eu não vou pregar nunca na igreja. Quem pensou isso aqui? Eu não tenho condição de coisa. Jamais vão me chamar para pregar numa igreja. Quem pensou isso aqui? Seja sincero, gente. Ninguém, todo mundo aqui está achando que vai pregar um dia na igreja. Oi, que coisa boa. Não é só aqui não, qualquer igreja. Quem aqui pensou: poxa, eu estou estudando aqui, sou eu, cara, alguém me chamar lá fora. Ninguém pensou isso aqui? A irmã, eu vou outro, a irmã ali, devagarinho vai levantando as mãos. Vão levantando, gente. Então vocês acham que todo mundo aqui realmente vão pregar? Hã? Quem não acha, levanta a mão. No domingo que vem vocês vão pregar, gente. Eu espero um dia aqui. Não começa aqui a dizer quem acha que não. Eu espero um dia ministrar aqui nessa igreja, se for permissão de Deus dos apóstolos. É isso? Porque olha só, a irmã Jéssica, por exemplo, ela já está ali achando que vai pregar um dia, né, irmã? Que bom. Mas vamos supor que você está lá no aniversário do seu avô, do seu avó, sei lá de quem, e alguém chega lá e fala assim: poxa, a irmã Jéssica, ou Jennifer, eu não sei de onde é essa Jéssica, a irmã Jennifer, ou então ali a irmã que levantou a mão também, né? Ela é evangélica, todo mundo ali é macumbeiro, todo mundo ali é largado. Alguém, olha só, deixa eu trazer uma palavra aqui antes de cantar um parabéns. Ela não sabe nada de homilética, o que ela vai fazer? Vai tremer, gaguejar. Eu vou fazer, ela pensa assim: chega lá, eu vou fazer uma oração, tá bom, se orar eu não sei. Não é? Fala. Isso aconteceu na minha casa na época, eu não era evangélica, eu fui lá no supermercado, eu pedi para ele dar uma palavra. E ele? Ele fez. Fala.
aquele esboçozinho, vai pegar, vai colocar e vai que um dos seus familiares se converte. Então você, como crente, não é como um pregador, como um pastor ou como um oficial, você como crente tem que saber pregar. Porque o que está dizendo lá em Marcos a respeito disso, no finalzinho do livro de Marcos, Jesus falando o quê? E pregai o quê? O evangelho. Para quem? A toda criatura. Todas as pessoas. E como você vai pregar? Você vai pregar porque a terceira característica é que você tem que ter um dom da palavra. Aí tem que ter dom para dar a palavra para pregar? Você vai ter que pedir a Deus esse dom. Você vai ter que ir a Deus e falar: Senhor, eu quero esse dom que eu tenho que pregar. Eu estou indo para o ministério, ou você tem que ter o dom, você tem que ter chamada para a obra. Olha só, para vir para ser um pastor, para ser um diácono, você tem que ter chamado, não é de qualquer maneira. Você tem que ter um chamado para ser um profeta, para ser um pregador, você tem que ter chamada. Samuel, quando eu te chamei para vir aqui trazer uma mensagem, o que você pensou? Estou perdido. Como é que eu vou pregar? Eu vim aqui para aprender, não sei lufas. O pastor já está ficando doido, vou mandar ele lá pregar. Ainda subiu todo. Mas o que você sentiu por dentro? Deu um frio, perna ficou, a mente, meu Deus do céu. Mas uma coisa ele fez, ele falou: olha, eu não tenho condição não, mas ele foi, mas eu falei: o que vai acontecer? Então, isso acontece com quem não tem o chamado, com quem não tem o dom. Vai ser chamado e vai pregar nas bases. Eu já falei isso aqui, eu gosto sempre de falar isso em aula. Primeira vez que eu preguei foi numa praça pública. Não era eu pregador. O pastor, faltando 5 minutos, passa por mim, bate no meu ombro e diz assim: você vai pregar agora. Eu era diácono, fresquinho, recém-retirado. E aí? E eu falei para você: eu tenho que ter um chamado, eu tenho que ter um dom. Porque a qualquer momento eu ou você pode ser convocado. Então você vai orar a Deus, vai pedir: Senhor, eu tenho que ter esse chamado, eu tenho que ter essa ordenança. A quinta é conhecimento da palavra. Se você não conhece a Bíblia, vai pregar o quê? O que Deus só vai revelar o que está na Bíblia. Você não conhece a Bíblia, você não tem ideia do que é a Bíblia, você não tem ideia do que eu não leio, eu não medito. E como é que você quer pregar? Você é alguém que é médico? É médico aqui, levanta a mão. Quem? Mas se eu chegar para você e falar: eu tenho que operar esse camarada aqui, você vai operar. Você vai operar ele? Por que não? Não conheço, não sei, mas eu vou fazer, pegar uma faca, cortar a barriga do cara, mas aí depois lá dentro, como é que fica? Eu tenho que ter as técnicas da operação. As técnicas de uma mensagem é o nosso esboço, são as técnicas. Mas você tem que ter dentro de você conhecimento da palavra. 6, ter uma mensagem. 7, aquilo que o irmão falou: autoridade e ousadia. Por quê? Você, quando vai ali, se você ficar ali, e aí Deus falou com Moisés lá naquele montão grande, e qual ousadia que você está tendo? Qual é a autoridade que você está tendo? Você, quando está aqui, você é a autoridade máxima. Tu sabia que o pastor, o apóstolo, está abaixo de você quando você está ali pregando? Está abaixo de você. Você, quando está ali, você é a autoridade máxima da igreja. Você está ali na condição de profeta e profeta de Deus.
Então, você tem que estar ali com a autoridade de um profeta, com ousadia, porque você vai falar algo e quem estiver sentado ali vai dizer assim: caramba, é isso mesmo! Ousadia! Não é aqueles que chegam aqui e você pula aí com a perereca. Não, isso aí é animação. Uma diferença de animação para pregação. Pode haver? Pode. Mas tudo tem o seu momento. Você tem que estar bem arrumado. Falei sobre isso, né? Bem arrumadinho. Não é isso? Você vê como é que é o estilo daquela igreja. Se aquela igreja não permite que as mulheres usem calça comprida, você vai pregar de calça comprida? Não, você vai respeitar o local onde você está. A mulher vai então de vestido, de saia, vai de acordo com o local. Se lá tem que usar terno e gravata, tem que estar aviado, você vai de camisa de manga curta e gravatinha? Não! Por quê? Você vai respeitar o local onde você está. Então você vai ter que ir o quê? Bem arrumado, mas não vai de bermuda, igual o pregador Samuel. Chega cedo e conversa com o pastor. Acho o papo, pastor. Por isso nós temos que chegar cedo. Aí, pastor, vem bravo, vai conhecer o seu pastor que está te convidando. Ou alguém te convidou, vai te levar até o pastor. Aí, pastor, como é que está? As coisas. Eu não gosto muito de fazer isso não, sabe? Que toda vez que eu fiz isso, a mensagem todinha que Deus me deu, era Deus nos convidou, mas todinha do pastor. Eu falei, pastor, pelo amor de Deus, não é o que o senhor está falando não, mas a minha mensagem todinha é essa. Porque Deus já tinha o quê? Revelado quando você se apresentou como profeta. Mas eu gosto de bater papo, eu gosto de conversar. Você não pergunta se está acontecendo alguma coisa na igreja. Bate papo, fala até futebol. Mas eu não entro. Tem uma boa dicção, meu Deus do céu. Ah, meu Deus, a gente ouve cada coisa, já imaginou? Um pregador falando errado? É bênção? É bênção ou é bênção? Deus do céu. Deus tem muitas bênçãos. Você usou o plural, jogou na. E a bênção ainda está no singular errado. Deus tem muitas bênçãos. É dízimo. É dízimo. A gente fala dízimo. De onde ele achou um G, eu não sei. Dízimo. Ou então, gente, fala oferta. Mais fácil. Não inventa palavra difícil que você não sabe fazer. Você vai quebrar a língua, vai falar errado e vai ficar mal perante o. É o que você faz? É um lápis. Lápis. Você pega na sua casa, bota o lápis na boca e fica falando com o lápis na boca. Usa essas palavras complicadas com o lápis na boca. Vai ver como é que você vai melhorar 100% a sua dicção. Para quem canta, então canta com o lápis na boca e depois tira, você vai ver a diferença. Tom é outra coisa. O cara que é desafinado, aí o Adriano sobe. Mas pelo menos vai cantar a palavra correta. Imaginou o pastor Leandro, então é a outra irmã que canta aqui na frente cantando. É densa sobre densa. Então, tenha uma boa dicção, aprenda, vai ler uma coisinha de português. É horrível, eu detesto português. Mas você que vai ser um pregador tem que saber falar, tem que saber se expressar, sabe, ter uma boa dicção. A pessoa tem que ouvir você e saber o que você está falando, tem que entender o que você está falando. Você não vai chegar lá, por exemplo, em Copacabana, numa igreja lá, e nem querer falar igual nós falamos aqui. Lá a retórica e a oratória lá é diferente, é do nível dele. Uma vez eu fui numa igreja no interior, fui falar sobre hóstia. Quando terminou o culto, o irmão me perguntou onde era a minha hóstia, ele queria fazer um óculos. Eu estava falando de visão.
a minha ótica. Deu a entender, irmão? Então essas coisas aqui eu fui pegando, sofrendo, sabe, irmão? Porque eu não tive um pastor Ricardo para chegar e me ensinar que isso aqui no seminário não é passado, não. Sabe, então tem uma maldição. Eu não posso chegar aqui e falar sobre retórica. Ninguém entende lufas. O apóstolo não fala aqui, eu podia usar aqui uma retórica. Alguém entende alguma coisa quando ele fala isso? É isso. Que retórica? Entendeu? Então são palavras que se você usar lá em Copacabana, o cara que está sentado ali é um intelectual, gente. É médico, é advogado, é professor de português que dá aula lá na UERJ. São caras intelectuais mesmo. Tem sociólogos sentados ali. E você vai falar benção? Você pode falar benção lá na igrejinha lá de Minas, lá dentro do interior, ele vai te entender, não vai nem ficar zangado. Você vai falar benção, ele vai estar dentro da linguagem dele. Quem está entendendo? E nem um pastor que foi pregar no Rio Grande do Sul e foi falar que ele não teve pistolão para entrar no seminário. As mulheres quase desmaiaram. Ele sentiu. O pregador sente o culto, sente quando o culto está na mão e sente quando ele arreia. E depois ele perguntou, gente, isso de repente aconteceu com o pastor. Me perdoa, Deus. Foi um pistolão. Eu falei, tudo bem. Pistolão aqui eu mesmo com o homem. Aí ele entendeu porque as mulheres quase desmaiaram. Ele ia pregar no outro dia. Ele foi, se desculpou, ele falou que no Rio de Janeiro, essa palavra que ele não pronunciou, era quando alguém ajuda você a entrar sem prova, sem nada. O cara no Rio de Janeiro é isso. Mas ele pode usar o que está no Rio de Janeiro em certos lugares? Não, gente, porque lá pode ser palavrão, então acaba com isso. Entendeu? Então por isso que você tem que ter o quê? Uma boa dicção, uma boa fala. Saber o que falar, onde falar e como falar. Amém? Ser um bom ouvinte. Cara, Deus quer falar contigo, caramba. Para ouvir. Você tem que procurar uma mensagem? Para. Entra no seu silêncio. Espera Deus. Se no silêncio Deus não falar, Ele vai falar na palavra. Se não falou na palavra, vai no observador. Entra no observatório crente. Começa a observar. Deus vai falar. Então seja um bom ouvinte. Amém? Agora vamos abrir suas Bíblias aí. Fecha uma Bíblia aí. Eu estou com a Bíblia só do Celebration. Abri no livro de Mateus 3. Amém? Quem não tem Bíblia, levanta a mão. Aí eu tenho no celular, tá? Amém? 3, verso 4 diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se fizerem participantes do Espírito Santo. Ué? Ih, cara, não, perdão. Eu falei o que mesmo? Mateus? Ih, meu Deus do céu. Mateus, né? O que eu acabei de fazer aqui, vocês interpretam como o que em relação a mim? Se não fosse o pastor Ricardo, fosse outro, vocês já me conhecem. Porque vocês vão pensar, à primeira vista você vai pensar o que se eu começasse desse jeito uma palavra. Começou errado. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Você está perdido, já começou. Está perdido. Atenção, né? Falta de atenção. Está nervoso. O pessoal do 2 aqui incomoda o pessoal do 2. Está inseguro. Aí, bingo. Primeira característica negativa: nunca peça desculpa quando você comete um erro no culto. Você perde 50% da sua mensagem. Você leu, isso galera,
Ah, é? Então, peraí. Vamos lá, Marcos, tal. Ousadia e autoridade. Não é isso? Porque senão, primeira coisa, ele está inseguro, está nervoso, como é que o microfone balança? Gaguejou, babou. Gaguejou, 60% da tua mensagem é no espaço. Tu vai ter que ser muito bom para levantar a mão. Esquecer a mensagem, a leitura. Pastor Ricardo pregou que uma vez esqueceu onde estava escrito o livro. E eu preguei e ninguém notou não. Era Deuteronômio 29. Eu olhei na minha Bíblia e não achei. E eu estou falando. Eu não achei. Mas eu fui na introdução. Deixei a Bíblia aberta e papapá, entrei na minha introdução. Levei no final do curso foi que eu fui lembrar. Abri a Bíblia e li. E ninguém notou nada. Isso é o que? Segurança. São métodos que tu faz. E se eu chego assim, irmão, peraí, cara, eu perdi, não tá? Arrancar a página da minha Bíblia e não sei o que. A minha mensagem acabou de perder a sua essência, porque eu fui o quê? Imperativo, eu fui negligencioso. Nesse dia eu não fiz a nossa tradicional, o meu personal porque senão estaria escrito aqui. Eu fui na mente. A nossa mente nos trai. Sabia isso? A nossa mente nos trai. Então, a primeira coisa que você tem que não fazer é não pedir desculpa quando você tiver com erro. Em qualquer lugar, até você estar lá junto com os teus discípulos, tu errou, não peça desculpa. Irmão, eu errei, desculpa. O apóstolo pede, mas o apóstolo está no nosso meio, no nosso seio. Ele pode tudo. Ele está entre nós, entre família. Ninguém vai entender. Mas quando ele vai pregar em outras igrejas, quem já viu ele pregando em outras igrejas, vê como é que ele é. Autoridade e diferença. Diferença da nossa casa e na casa dos outros. Na casa dos outros eu sou observado. Aqui não, eu só estou ouvindo. Eu já conheço como é que ele é. Tem pregador que gosta de pregar assim, não, irmão, porque Jesus, quando estava lá caminhando com os seus discípulos, e botar a mão no bolso. Se prega com a mão no bolso, é antiético. Nós já ouvimos falar sobre isso, né? A minha, né? Gostosa dessa? É antiético. Ficar pregando com a mão no bolso. As irmãs quase não sofrem isso, né? Que não tem essa mania de ficar botando a mão no bolso, né? Mas nós temos. Tirar meleca. Ai. Dá livramento, doutor. Esses já são os pontos negativos, né? Esses são os pontos negativos. Tá? Ponto negativo. Vamos lá, ponto negativo. Não pedir desculpa, não colocar a mão no bolso. Terceiro. Não tira. Gente, não tira a meleca. Você, quando está aqui em cima, até os músicos, vocês são observados. Vocês são a atenção. Aí o cara está lá e mete o dedão. Está cantando, mete o dedão. Eu já vi isso acontecer. Estou falando aqui. Ai, meu Deus. Ah, ó, tá vendo? Vamos chegando lá. Aqui já teve também? Já sei. Ou se não, para tocar o ouvido com dedinho. Aí nem se fala, né? É horrível isso, meu Deus. Entendeu? Porque você está sendo o quê? Observado. Observado, gente. Você observado direto. Meu Deus. Aqueles viciozinhos. Aí, olha, eu acho. Cara, se tu acha, tu não tem certeza. Não fala uma maneira dessa. Eu acho que quando Jesus estava lá. Mas Jesus estava lá ou não estava? Você não sabe? Você está com dúvida?
Eu acho, cara, terrível isso. Pode usar a palavra eu acredito, né? Eu acho, talvez, estou lembrando mais umas palavras aí, que agora me fugiu a mente, que a gente costuma falar aí. Esse aí, então, né? Aí, irmão, olha só. Aí, ele fez isso. Aí o camarada chegou, aí o outro veio, cara, é tanto aí. Entendeu o que você está falando? O cara está pregando, entendeu? Entendeu? Não, não entenderam, é até um modo da gente falar para saber se a pessoa realmente está captando. Quando o pregador fala assim, irmãos, entenderam? Se ele sentir que coisa, ele repete. Só em olhar para a cara de vocês, eu já vejo que vocês não entendem lufas de muitas das coisas. Eu tenho muitas das vezes que ficar voltando e falar. Palavras repetitivas como neve. Porque eu falei lá embaixo sobre as 4 características, as 4 partes de divisão, a divisão de um esboço. Eu falei lá embaixo, aqui são 22 para falar. Vocês estão me fazendo passar vergonha, o pessoal do módulo duro. Mas não tem nada não. Nem que venha me vindo. Então vamos deixar esses vícios de fala que nós temos no nosso lar. Quando nós estamos conversando com o irmão, se bem que o vício de fala ele tem que ser consertado no seu conversar, no seu falar, no seu dia a dia, é onde você conserta isso. Porque se você fica todo dia falando aquilo, você quando vai pregar, tu leva aquilo, tu leva os vícios que você tem. Não fazer sempre próprios, mas irmão! Eu gosto muito de usar as mãos, eu gosto muito de falar sobre gestos. Isso está dentro da oratória, nós usamos muito. Mas eu me policio para não fazer certos gestos. Eu já vi gente fazer isso aqui. Eu falei, agora não cai na raiva para estar com aquele dedo no cara. Isso mesmo. Outra coisa, eles vão pregar, não fica fazendo assim. Isso aqui é gesto satânico de referência a Satanás. Quer usar as mãos? Usa os dedos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Né? 1, 2, 3. 3. Não, isso aqui não. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é palavrão. Muita gente, isso aqui é o quê? Ok, né? Ok, droga nenhuma. Isso aqui é palavrão, formação também. Tá, gente? Assim também, tá? Só pelo amor de Deus. O cara está pregando e está, não! Meu Deus do céu. Vontade de arrancar o braço do cara fora. Vocês estão aprendendo coisas que eu duvido. Quando tiver alguém pregando aqui que fizer alguma coisa, vocês vão estar sentados e dizer, caramba, nem que o pastor falou, olha, cara. Meu Deus, pediu perdão, nem pediu desculpa, acabou mesmo. Eu costumo dizer que para pregar aqui no nosso culto agora, o cara não pode ser para aqui não. Porque pelo menos o pessoal da escola de líderes estão bem afiados. Tá de olho, pegou a coruja. Não é? Não pentear o cabelo, o cara chega no culto ali, ele senta, aí ele vai. É o pente. Pente de cada penteado, caramba. Para lá no carro, vê se o cabelo está desarrumado. Como é que tá meu cabelo aí? Às vezes, eu pergunto, saber demais, às vezes também não interfere, muitas das vezes a gente receber algo de Deus na igreja. Deus às vezes não sei o que, eu estou tirando por mim, mas eu estou na igreja, eu não consigo nem me ligar com música, com nada. O que é mal feito? Por exemplo. Olha só, cara, o que é mal feito, vai doer no meu ouvido e não vai me edificar em nada. Se eu ouvir um cara aqui na frente falando um monte de abobrinha, acabou, meu filho, não tem como. Você vai pegar o que ali, não tem conteúdo, não tem. Entendeu? Isso não é errado, não. Você tem única coisa que você falou, puxa vida, eu perdi meu tempo. Eu vim aqui achando que Deus ia falar através daquele camarada, não falou. Mas eu vou observar. Porque Deus pode me falar de outra maneira. Deus pode me falar de outra maneira. Deus pode estar me falando
que aquele modo de pregar é errado. Olha, não siga esse modo. Então você tem que se observar. Olha só. 7. Não cumprimentar. Olha só, o camarada chega atrasado. É errado que chega atrasado. Aí está o grupo ali. Aí vem o camarada, tem 325 sentados. O bicho vem aqui. Bateu. Aí bateu. Não está rodando. E bateu. Vai, ele bate. Aí ele chega aqui, na hora do último abraço. Aí volta. O cara está aqui falando. Cara, vocês estão fazendo o que agora comigo? Tu chegou? Chegou atrasado? Simples, educado, você já está atrasado, mas foi educado, apenas assim. Ah, meu Deus, 1.255 centavos. Assembleia de Deus, festa da Assembleia de Deus, meu Deus do céu. Cara, vai lá pensando, tem que apertar com todo mundo, dá abraço, ainda fala de algumas coisas, atrapalha o rapaz que está no louvor. Então, 8. Não pregar um novo sermão. Você está pregando um sermão, você está falando sobre Noé e você acaba falando sobre Isaías, ou acaba falando sobre Jeremias e a cova dos leões. Entendeu? Você prega 2 vezes ao mesmo tempo, cara. Tu faz uma mensagem, daqui a pouco tu entra em outra, daqui a pouco tu volta para outra, daqui a pouco tu já está lá Você faz uma verdadeira salada de frutas. E quem está sentado não sabe o que eu faço. Em que eu sigo? O que eu devo entender? O que Deus quer falar? Em qual delas? O cara fica perdido, cara. Você faz com que as pessoas fiquem perdidas. 8º, não pregar um novo sermão. 9. Meu Deus. Molhar o dedo na língua para passar a página da Bíblia. Meu Deus do céu, dá vontade de jogar a cadeira no indivíduo e mandar para cá. Nunca façam isso, gente. Molhar o dedo para poder passar a página da Bíblia. Quem já viu isso aqui? Sim. Então, nunca façam isso, não molhe. 10. Contar piada e se coçar. Meu Deus, já vi que tem gente que pregando, o cara para dar uma coçadinha. Já aconteceu comigo de ter, mas cara, eu tive que me controlar. Pregar sentindo coceira é horrível, né? Mas não se coça. É antiético. É antiético. A piada tem um momento para ser contada, que não se possa. Pode. Agora, tu não pode ficar o culto todo, do início ao fim, você contando piada. Você não pregou, você contou piada. A piada vai te edificar em alguma coisa? Não, vai fazer você rir. E por acaso o quê? São os palhaços, eu vi um palhaço contando toda hora piada, e está rindo. Então, esse é o momento certo. Esse é o momento adequado para isso. Nosso apóstolo gosta, não gosta? Mas pode ver, toda hora que ele faz isso? Não. Por que ele faz isso? Vocês não entendem. Aí é que entra o porquê da piada. Você sente que a igreja, a tua mensagem, está deixando que a pessoa fique, meu Deus do céu, muito inferno. Você então, para quebrar aquele gelo, você fala algo engraçado, a pessoa ri e... Essa estratégia de pregação. Você pode te ajudar. Amém? Agora não é direto. E o apóstolo ele sabe dentro disso. Arrumar roupa. Gente, olha só. Esquece o apóstolo está dentro da casa dele. Tá? Quem já viu ele fora nunca viu ele fazer isso. Tá? Mas tem gente que vem pregar nas igrejas e eu já vi muito meter o nome. As mulheres, né? Sutiã. Quem já viu?
mulheres usem uma roupa adequada que você vai ver, essa aqui não vai lhe causar problema. Porque se causar problema, você vai ter que ir até o final porque é problema. Você não vai chegar e jogar uma caneta no chão, abaixar e se tiver lateral vai te ver. Entendeu? Não se arruma. Né, Leandro? Já vai variar, vai. Cabelo é um negócio terrível para mulher, né? Mulher quando vai pregar, ela joga no ventilador. Pega aquele vento, né, aqui. Meu Deus, ela vai acabar com o meu cabelo. Ainda bem que é longe, não, a gente não vai atrapalhar. Ela está sentada ali para pregar, ela está observando. A outra joga laque, né? Vou jogar bastante laque, para chegar lá, o vento não derruba. Porque cabelo liso para pregar é fogo, né? Eu vejo que a costa, toda a costa lá, né? Coloca o cabelo, dá um jeito. 12. Chegar atrasado. Manda agora, é a pior falta de ética quando se chega atrasado. Não sei porque essa mania que tem os pregadores de só chegar faltando 5 minutos para acabar. Principalmente chega depois da oferta. Aí chega, senta, mal sentou, o cara já chama ele de culto. Sentou no culto, ele já está chamando para pregar. O cara ouviu o louvor, o cara Deus estava fazendo no louvor. Às vezes o fogo caiu no louvor, às vezes teve profecia, às vezes aconteceu tanta coisa, Deus, o Espírito Santo pairou de uma maneira tão tremenda. E o infeliz chegou depois para trazer uma palavra. Sinceramente, eu não levo crédito nenhum das coisas. Pode ser quem for. Pastor Ricardo, tá? Você, eu pensar, tá? Se o pregador chegou atrasado, para mim ele perde 70% para mim da palavra dele. Não gostar de nervosismo, rapaz, tem pregador que prega e tu sente que ele está nervoso, tu sente que ele está. Teve esse jovem que veio pregar agora aqui, que era ex-bandido, meu Deus do céu. Ele estava aí, super pulo do gatão, nervosão. Estava nervoso, não falou coisa com coisa, não mostrou coisa com coisa, não. Aquele que era candidato a governador, que veio aqui, Crivella. Meu Deus do céu, não leu a palavra. Quem viu aqui? Quem notou isso? Ele não leu. Falou e não disse. Quem levantou o culto foi o apóstolo depois. Meu Deus do céu. Não estava nervoso, mas não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento nenhum. Ele conhece muito de política, ele conhece muito de sociologia, mas Bíblia, para pregar, conhecimento nenhum. Até porque na Universal não se prega. Na Universal você fala um negocinho pequenininho e depois é só bota a mão na cabeça ou traz oferta. Eu sei porque eu já trabalhei na Universal. Olhar para o público. Rapaz, você está no público. Ô, irmão, está no público. Está na puta. Todo mundo está observando, né? Todo mundo te olhando. No público. Isso. Agora olha. O que você está sentindo olhando para eles? Eu preciso. Sabe, irmão? Você quando está ali, agora fica olhando para lá. Olha para lá, olha para o chão. Ela olha para tudo que é lugar. Ela só não olha para mim. Ela está se preocupando como é que está ali a irmã que está sentada do outro lado, ela está se preocupando com o que está atrás. Ela olha para dentro. Será que ela está achando que o nosso céu está feio? Será que é isso? Você quando estiver pregando, é olhando. Você está olhando, você não está falando para a cadeira, você não está falando para o ventilador, não está falando para o teto. Você está falando para quem está sentado aí na frente de mim olhando. Então você tem que olhar no olho dele. Que você quando está olhando o que eu estou fazendo aqui, eu sei a reação de cada um quando eu falo certas coisas. Eu falo certas coisas e eu sei que a pessoa, Deus, eu falei, eu falo naquela ali. Papai, aquele ali. Então o caminho é esse. Eu estou trilhando o caminho certo.
Então você tem que olhar fixo para cada pessoa que você está estudando. No ensino é a mesma coisa. Você está com seus discípulos, que você está ensinando. Você está o quê? Você fica só olhando para cá, vai lendo, vai falando, vai lá para a janela, ou você está olhando para os seus discípulos? Você está olhando, porque você tem que saber como ele está recebendo aquilo que você está falando. Quem está entendendo? Amém. Entendeu? É isso aí, gente. Agora, vamos falar sobre o texto. Agora não vamos falar sobre o texto, nós vamos ali aqueles pontos que existem muito. Meu Deus. Se eu ficar falando aqui só de pontos negativos e positivos, a gente vai passar aqui o dia todo. É muita coisa, mas os principais são esses aí que eu coloquei para vocês. O texto, ele é a parte mais importante da mensagem. É a parte mais importante. É a parte em que você vai se basear naquilo que você está falando, é a matéria que será proclamada durante o sermão. É o assunto, é o conteúdo do sermão, do qual você quer provar, do qual você quer trazer uma prova, do qual você quer trazer um alerta. O texto é a parte principal. E no texto, você quando estiver lendo um texto para trazer uma mensagem, você tem que perguntar: texto, Deus, o que tu está querendo me falar através deste texto? Texto, o que você quer falar comigo? Você tem que fazer essas perguntas. Para o texto vai te revelar, Deus vai te revelar. Toda vez que você vai pegar um texto para pregar, vá pelo menos 2, 3 capítulos antes para ver o seu contexto. Depois você vai 2, 3 versículos, capítulo depois para ver o contexto, para que aquilo ali às vezes está sendo revelado lá na frente. Entendeu? Talvez eu vou lembrar aqui. Vou lembrar? Lembrei. Então o texto, ele sempre vai nos falar a respeito de Deus, primeiramente, a respeito daquilo que você está querendo trazer. Orem aí para que a mente do pastor que consiga lembrar. Meu Deus do céu, só esse aí. Não vão achar que eu estou nervoso não, hein, gente? Alô, a mamãe, olha aqui para o papai, não, desse aqui não, deixa eu ver aqui. Não, papai, não, esse por aqui. Aqui. Segundo Samuel, mas a gente está nervoso, né? Tá nada. Segundo Samuel 16. Segundo Samuel 16 vai te falar exatamente isso aqui. Você está vendo? Olha só. Abre aí, deixa eu ver. Diz assim: e passando Davi um pouco mais adiante do túmulo, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 caixas de passas, 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: pretendes com isso? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e a fruta de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados do deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu tudo quanto tem Mefibosete é teu. E disse Ziba: eu me inclino, e que acha graças aos seus olhos, ó rei meu senhor. Mensagem linda, né? Primeira coisa que nós tiramos aqui. É a primeira coisa que você olhou esse texto, você ouviu falando desse texto, é a primeira coisa que você entende aqui sobre Mefibosete.
Traído o rei, outra. Uma pessoa, né, que você vai lá, leva na tua casa, senta aí, vem comer comigo, e não sei o que, ele vai te trair, ele é o que também? Amigo. É o quê? Do rei. Hã? Ingratidão, ele é um ingrato. Não é isso? Aí você prega isso aqui, fala isso aqui, ingratidão, Mefibosete, rapaz, o rei pegou o cara e estava ali e falou para o rei que no Brasil aquele era o quê? Um cão morto, aleijado, não tinha nada, pobre lá, em Lodebar, terra que Deus jogava lixo, ele era catador de lixo para comer. O rei foi lá, pegou ele, botou lá, deu pão, deu todas as terras que eram do seu avô para ele, e ele agora trai, não é isso mesmo? Que mensagem, mas é raro. Se tu for lá no contexto, lá na frente, lá no capítulo 19, por ali, você vai ver que Davi se encontra com Mefibosete. E Mefibosete vira para ele e fala assim: meu Senhor, Deus te trouxe. E ele fala: cabezinho,